Esse ano, que gravação. Parece que o pessoal hoje está meio desanimado. Sábado de manhã, né, professora? Pouquíssimos aqui. O que está acontecendo? É o sábado? Sábado não é fácil, não, né? Mas vamos lá, né? Não tem mais ninguém aqui solicitando entrada na turma. Tá tranquilo. Certo, Gabriel? Consegue visualizar aqui a nossa tela? Perfeito, professor. Estudo da eletrosfera, níveis e subníveis de energia. Isso. Então, vamos lá. Na nossa aula anterior, né, eu acredito que a gente comentou um pouquinho com relação à construção do diagrama, não é isso? Falamos do modelo atômico. Isso aqui ainda não falei, não, mas eu já coloquei lá na frente. Falamos disso aqui. Foi isso? Confere? Foi, né? Então, isso, diagrama de Linus Pauling. Isso, diagrama de Linus Pauling, que vocês já foram apresentados. Normalmente é apresentado desde o 9º ano, né? Na minha época eu chamava 8ª série, né? Mas vocês entraram numa outra, dizer que eu sou antiga, né? Quando estudava fundamental, eu falava 1ª série, 2ª série, 3ª série. Eu também, professor. 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, né? Só que eu não fiz 2º grau, eu fiz ensino médio. Eu sou da época antiga, viu? Fácil não, né? Mas vamos lá. Bom, aí nós falamos, né, então, do modelo atômico de Bohr, e aí sim comentamos a questão das camadas, né, que os elétrons estão distribuídos em camadas na eletrosfera. Aí nós vamos pensar um pouquinho nessa eletrosfera hoje, como é que é essa eletrosfera, né? Ela é dividida em níveis, em subníveis de energia, e como estão dispostos isso. A gente já começou apresentando aqui para vocês, de uma forma, né, que seria, deixa eu só ampliar isso aqui, senão não dá para ver, não. Não dá para ser feliz, não. Mais ou menos isso aqui. Tá visível aí? Perfeito, professora. Nível crescente de energia. Isso. Camada O que significa isso, né? Energia crescente. A gente tem que colocar uma setinha aqui para poder indicar isso, né? Nós temos uma energia crescente. E como nós mostramos para vocês. Ó, isso aqui, ó, acho que eu estava na época minha, ó. Quando eu construí isso aqui, eu esqueci. O que nós temos aqui? Nós mostramos que a primeira camada, chamada camada K, né, letra, foi dada uma nomenclatura, e aí essa nomenclatura, né, são letras, e aí nós tivemos aí um número máximo de elétrons que nós calculamos por aquela equação, que são 2 elétrons. A segunda camada L, 8 elétrons. A terceira, né, camada M, 18 elétrons. A quarta, N, 32. Mostrei para vocês que até aqui nós temos o máximo de elétrons nessas camadas, nós encontramos dos 118 elementos químicos da tabela esse máximo aqui. Aí daqui para frente, nós já temos uma diferença, né? Que aqui a O são 32 elétrons, é o que nós temos hoje. Mas ela suporta quantos? Nós comentamos na última aula, vocês se lembram? Quantos elétrons ela suporta, a quinta camada? Professor, não lembro não, professora. Não, vamos voltar lá então. Era 92, 52, eram 50, na ordem dos 50, eu acho. Isso, 50, né? Porque é aquela ideia, né? A quinta camada, vocês fizeram lá, ó, né? 5 ao quadrado, 5, 25... 5 ao quadrado, 25, né? Não tem que voltar para a escola. 25 vezes 2, 50, né? 50 elétrons. Mas hoje, né, o máximo que nós encontramos são quantos? 32, né? Lembra da sexta? A sexta, né, são 72, mas o máximo que nós encontramos hoje são 18, né? Então, aqui, nós temos aqui, nesse caso aqui, desse nível, 32. A sexta, 18, e aqui está errado, né? Que eu coloquei aqui 2. Isso aqui era da minha época, ó, quando eu fiz ensino médio, era 2 elétrons. Mas eu falei para vocês que hoje são encontrados quantos? 8. 8, né? Hoje são encontrados 8, então esse aqui já está errado. São 8 elétrons na 7ª camada. Tá? Acho que quando eu fui construir isso aqui, eu lembrei, foi quando eu estudei, há 30 anos atrás. Bom, então, como
como que, né, essas camadas, deixa eu só ver aqui um pouquinho, só copiei e pulei aqui. Estão os elétrons nas camadas. E nós apresentamos para vocês também que eles estão em camadas, mas eles estão dentro dos chamados o quê? Subníveis de energia, né? E esses subníveis de energia... Ah, uma coisa importante que eu esqueci aqui de voltar. Não sei porque eu pulei uma lousa aqui. Aqui tem uma seta dizendo energia crescente. Por que energia crescente? O que seria essa energia crescente? Como vocês entendem isso? Conforme eu estou na camada K, eu tenho uma energia. Estou na camada L, eu tenho outra energia. Se eu estou na M, outra. Logicamente, cada elétron desses 18, cada um tem a sua energia específica, e assim por diante. Mas ela vai aumentando conforme eu vou afastando do núcleo. Por quê? Professora, a grosso modo, eu penso em nível de excitação dos elétrons, mas talvez a necessidade de energia para retirar o elétron dali também. Não sei. Isso. Aí tem duas coisas importantes. Uma é a questão de energia que o elétron está, por exemplo, aqui na sexta camada. Ele tem uma energia maior do que o que está na quinta. E, consequentemente, o da quinta tem uma energia maior do que o que está na quarta camada, e assim por diante. Exatamente por causa desse despreendimento do elétron. Conforme ele vai aproximando do núcleo, o que acontece com esse elétron mais próximo do núcleo? Tenho lá minha carga positiva, né? E eu tenho aqui a minha eletrosfera. E aí, logicamente, eu tenho aqui a minha carga negativa. O que acontece entre essa carga positiva e essa carga negativa? Atração, né? Atração. Então, esse elétron, né, ele não cai no núcleo, como nós vimos aí, graças à questão da explicação quântica, né, do pacote de energia que ele tem específico, e ele é estacionário nessa camada, mas ele tem uma atração muito forte pela carga positiva que está no núcleo. Tá? E assim, hoje tem estudos, né, a gente tem decaimentos radioativos, inclusive, que está relacionado, que a gente fala captura eletrônica, tá? Na verdade, assim, esse elétron não vai para o núcleo, porém, tem alguns elétrons aqui na camada K, dependendo das características do átomo, dependendo da carga nuclear do átomo e da sua instabilidade nuclear, ele faz como se ele puxasse esse elétron para o núcleo. Isso acontece. Chama captura eletrônica. O núcleo puxa o elétron para dentro do núcleo. Isso é verídico, é fato, é. Existem, inclusive, umas técnicas analíticas que hoje, na parte nuclear, que nós medimos exatamente essa energia que envolve essa captura eletrônica, tá? Mas isso está relacionado... todos os elementos químicos que acontecem isso? Não. Depende da instabilidade nuclear que nós temos aqui. Esse elétron vai lá para dentro para poder estabilizar o núcleo. Ué, mas núcleo tem carga negativa? Tem, núcleo tem carga negativa. Hoje já se sabe disso, tá? Então, assim, são características que hoje acontecem no átomo. Né? Então, o átomo, a parte nuclear, como eu falei para vocês, ela ainda é muito obscura para nós, mas já sabemos algumas coisas com relação a isso. Bom, mas então esse elétron aqui, ele tem uma força muito forte de atração com a partícula positiva. Será que é fácil eu chegar com uma energia aqui de excitação e arrancar esse elétron? A senhora se refere às camadas mais internas, né? Isso. Estou falando no caso, por exemplo, de uma camada K, desses dois elétrons que estão aqui. Né? Tem dois elétrons aqui na camada K. Para eu tirar esse elétron aqui e passar ele para a camada L, vamos supor que essa que seja a camada L, para eu fornecer uma energia para ele vir para cá. Porque aqui o elétron tem menor energia que aqui na camada L. Ele tem uma menor energia. Se ele receber uma energia... um pacote energético faz com que ele saia dessa camada e venha para essa. Mas será que eu consigo fornecer uma energia o suficiente? Mas eu tenho que fornecer uma energia, esse pacote de energia que eu estou fornecendo, ele tem que ser suficientemente para romper o quê?
essa força de atração entre a partícula positiva e a partícula negativa. Então, essa energia que ela tem que ser superior a essa força de atração entre a partícula negativa e positiva, porque elas estão muito próximas. Então, essa energia que eu forneço, ela tem que ser alta ou baixa? É um pacote energético maior ou menor, energeticamente falando? Ô, professor, eu posso estar enganado, mas eu acho que na natureza isso só acontece em nível de explosões de estrela, de combustão de planetas ou coisa nesse nível, de tamanho que é a necessidade de energia que precisa. Não sei se eu estou errado. Eu preciso de uma alta energia. Você tá certo. Igual aquela que nós falamos assim, ó, nós citamos aqui aquele exemplo que eu mostrei para vocês, que eu falei, caiu um pouquinho do sal de cozinha, né, lá na chama do fogão e você viu essa coloração. Isso aconteceu porque eu mexi nos elétrons, né, que eu mostrei aqui para vocês. Acho que eu mostrei? Não mostrei? Não mostrei? Acho que sim. Isso aí, professor. Isso aí você mostrou, sim. Mostrei, né? Aqui, eu arranco o quê? Esse elétron aqui, ó, da camada de valência. Né? Que está na terceira camada. Então, o que eu tenho aqui? Ó, se eu fosse colocar uma ideia do modelo, é só uma ideia, né? O que eu teria aqui? Eu teria 11 partículas positivas no núcleo do átomo. Logicamente, não posso esquecer dos nêutrons, seria algo assim, né? E eu teria aqui o quê? Uma camada, fazendo grande aqui para a gente visualizar, né? Na verdade, não existe esse tamanho, né? Isso aqui é bem um desenho bem fora do real, né? Então, o que eu teria aqui, ó? Na primeira camada, eu tenho o quê? Nessa primeira camada, eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons, é isso que eu estou mostrando lá. Na segunda camada, eu tenho o quê? 8 elétrons distribuídos. E na terceira camada, eu tenho 1 elétron. Então, eu consigo aqui fornecer uma energia, né? No caso, calor, lá da temperatura, né? Do calor da chama, suficientemente para ela fazer o quê? Arrancar esse elétron. Ele absorve esse pacote de energia e, logicamente, vai para qual camada? Vai para outra camada, que seria, né, a quarta camada. Ele vem para cá, esse elétron. Aí, logicamente, ele fica numa condição que a gente fala excitada, ele emite essa energia que ele recebeu e retorna novamente à sua camada de origem. E essa energia que ele recebeu é exatamente o comprimento de onda, né, em nanômetros, na região do visível, daquele tom laranja lá, amarelo-laranja, né, naquela transição entre as duas comprimentos de onda. Mas, então, não foi uma alta energia que eu precisei? Não, foi uma energia proveniente o quê? Né, da chama do fogão. Mas se eu fosse mexer nesse elétron aqui, ou seja, esse que está na camada K, eu precisaria de uma energia bem maior. Aquela energia da chama, ela não vai ser suficiente para arrancar esse elétron. Por quê? Porque esse elétron está muito próximo do núcleo, tem uma atração muito forte. Então, eu tenho que fornecer uma energia maior do que essa energia de atração para que ele venha para a próxima camada, para a camada R. Ué, mas eu não entendi, porque você falou aqui que conforme eu vou caminhando em distanciamento ao núcleo, eu vou aumentando a energia crescente. Que energia é essa que eu estou falando? Entenderam, pessoal, a nossa pergunta ou não? Eu entendi a pergunta, o problema eu entendi. Responder isso aqui. Tem alguém aí que gostaria de responder? Bom dia, pessoal que chegou aí posteriormente. Bom dia, sábado, solzinho. Tá bom? Pode ir para a praia com Covid. E aí, o que vocês acham? É como o Gabriel já tinha falado inicialmente. Professora, conforme ele vai afastando do núcleo, ele tem ali um maior desprendimento, movimento, então ele tem uma maior energia. Então, o elétron que está nas últimas camadas é energeticamente maior. Agora, por isso que quando eu forneço energia, ele salta para a camada posterior. E quando ele perde energia, então, se eu forneço energia, ele vem para a camada posterior. E quando ele perde essa energia, ele retorna à camada anterior. Agora, a energia que eu gasto para tirar o elétron que está na camada mais próxima do núcleo é uma energia bem maior. Então, essa energia aqui, ó,
para eu tirar um elétron da primeira camada e jogar ele na segunda camada, ela é uma energia maior do que eu retirar o elétron da segunda camada para jogar ele na terceira camada. E assim por diante. Então, aí é o contrário. A energia necessária para arrancar o elétron é maior. Agora, quando ele absorve uma energia, logicamente, ele salta para a camada posterior, que é uma camada que ele tem ali um maior pacote de energia. Então, são duas coisas contrárias, entenderam? Uma é eu pensar na energia para eu arrancar o elétron. A outra é quando ele absorve uma energia, ele sempre salta para a camada posterior, porque lá ele tem uma maior energia quantizada naquela região. Tá claro isso? Porque é uma questão para romper a força eletrostática entre núcleo e eletrosfera. Então, Gabriel, você fala, eu penso que isso acontece só nas estrelas e tal. Não. A gente tem técnicas analíticas hoje para arrancar os elétrons da camada K, da camada L. Então, nós tiramos elétrons da camada K e da camada L. Só que, logicamente, né, o espectro que nós vamos explorar nesse caso não é mais o espectro da região do visível, que nós mostramos para vocês. Não vai ser mais aqui na região do visível que eu vou estar explorando, porque eu não vou ter mais esse comprimento de onda, ou seja, essa energia. Eu agora vou descer aqui, ó, ou seja, vou aumentar a energia e diminuir o comprimento de onda. Então, quando eu mexo naquelas camadas mais internas do átomo, acho que eu até cheguei a falar para vocês, é quando eu gero, por exemplo, os raios-x. Tá? Então, eu preciso de uma energia mais forte para eu arrancar aquele elétron, e, logicamente, ele emite, né, um comprimento de onda igual ele absorveu, uma energia específica, que é o raio-x. Então, hoje, né, nós temos, ó, eu tenho até aqui meu pé de mouse aqui, não vai dar para vocês verem, mas deixa eu só ver se vocês conseguem ver. Consegue ver? Visualizaram aí ou não? O quê? O mouse da senhora? Ah, não consegue visualizar, não. É porque eu tô com esse fundo aí esse fundo não permite, não. Mas eu vou fazer a tabela de energia. Deixa eu só ver se eu consigo baixar ela aqui da internet. Porque no meu pé de mouse, eu achei que eu colocasse ele aqui, vocês iam visualizar, mas vocês não visualizam, não. Depois eu olhei aqui, quer ver? Tem hora que eu acho que eu estou dando aula presencial. Tá vendo só a praia aí, professor? Vocês estão vendo só a praia, né? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vou só tirar a projeção um minutinho só. Certo? Só um minutinho. Não ficar bichos, não. Um minutinho, ver se eu consigo baixar aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não vou conseguir a tabela. Não é muito simples ter ela disponível aqui, não. Deixa eu ver se aqui no IPEM eu consigo a tabela. Eu tenho ela impressa aqui, mas aí vocês não visualizam, não adianta. Professora, qual que é a tabela que a senhora está procurando aí, professor? É uma tabela de energia referente aos raios-x característicos. A gente tem ela aqui, mas aqui na internet eu não estou conseguindo baixar ela livre, não. Free, não. Não é tão simples a disponibilização dela, não. Porque esse aqui é bem antigo, não vai ter, não.
Espectro de qualidade do raio-x. Porque eu queria mostrar para vocês é exatamente isso, que eu chego, né, exatamente nessa faixa do espectro eletromagnético. Então, é uma região aí, só tem trabalhos aqui antigos. Depois eu vou colocar ela lá, fluorescência de raio-x. Produção de raio-x, deixa eu ver se eu consigo aqui. Nossa, mas que coisa ruim, não disponibilizam não. Muito simples, não. Não temos, não. Eu vou deixar aqui, depois eu vou colocar uma lá para vocês, lá na plataforma, só para você. É uma questão, a título de curiosidade, na verdade. Porque eu vou estar trabalhando, né, nessa região. Deixa eu só voltar aqui um minutinho. Isso, voltou aí. Eu vou estar trabalhando. Vocês estão visualizando a tela aí novamente, pessoal? Estamos sim, professor. Estou vendo Tá. o espectro dos raios aí. Isso, então eu vou estar trabalhando nessa região aqui, ou seja, eu tenho que uma maior energia, um menor comprimento de onda. Então, não está mais na faixa do visível e eu não vou conseguir mais detectar isso a olho nu, né? Logicamente, nós temos uma diversidade de detectores, né, de amplificadores desses sinais, onde aí que entra a física, entra a matemática, e chegamos a hoje, né? Por exemplo, deixa eu só citar algo prático que acontece com isso para ficar mais claro. Tem uma amostra, por exemplo, na área de vocês, engenheiros mecânicos. Tem uma amostra de uma liga metálica. E você não sabe qual é a composição química dessa liga metálica. Como fazer para determinar qual é a composição química dessa liga metálica? Você vai pegar... Maia, vem cá. Você vai pegar essa liga sua metálica, né? Tem vários tratamentos químicos que você faz, ou simplesmente, a gente fala aqui no caso da fluorescência de raio-x, a gente pode simplesmente ligar essa liga metálica com um outro material, formando tipo uma pastilha. E aí a gente vai incidir nessa liga metálica, através de todo um equipamento de fluorescência de raio-x, né? Um fluxo de elétrons. E esse fluxo vai fazer o quê? Vai exatamente vir aqui, ó, então a intensidade tem que ser alta, né? Ele vai fazer exatamente vir aqui, ó, nessas camadas mais internas e arrancar esses elétrons aqui, ó. Arranca esses elétrons, logicamente esse elétron então vai para outra camada e assim por diante. Depois ele emite essa energia. E eu, logicamente, tenho um detector, então não é mais o olho nu, não está na região do visível, que eu consigo ver a luz. Tem um detector que diz para mim assim, olha, eu tenho uma energia característica do elétron da camada K do sódio. Então, eu gero aqui um raio-x característico do sódio. A partir de quando eu mexo nessas camadas aqui, tanto a camada K quanto a L, eu consigo gerar um raio-x característico da camada, do elemento químico, melhor dizendo. Aí eu forneço um determinado pacote de energia, eu arranco esse elétron dessa camada. Logicamente, depois, quando ele retorna, ele emite um comprimento de onda, uma energia, que é um raio-x característico do potássio, do elétron das camadas internas do potássio. E eu ainda tenho condições de dizer, nessa liga metálica que eu estou aqui avaliando, ela tem ferro, tem níquel, tem crômio, ainda falo qual é a concentração. Mas isso aí é espectrogranometria?
Não. Não, esse é um espectro, né, de fluorescência de raio-x, por exemplo, onde eu consigo chegar eu verifico qual é o elemento químico que eu tenho na minha amostra, e ainda eu consigo dizer qual é a quantidade, qual é a concentração do elemento químico que eu tenho na minha amostra. Você pegou uma liga metálica lá, que você está querendo estudar ela para fazer a estrutura do motor de um carro. Você tem que saber qual é a composição dessa liga, né? E como é que eu chego nisso? Vai pegando uma parte dessa liga, uma amostra dela, fazendo essa análise que eu acabei de falar para vocês. Uma delas, tem outras? Tem outras. Mas essa é uma análise muito rápida, inclusive que eu faço até in situ, eu não preciso destruir a minha amostra. E aí, qual que é o princípio que eu quero que vocês entendam? O princípio é mexendo nessas camadas internas do átomo. Então, hoje, o que a gente tem? Quando eu excito esses elétrons nas camadas internas do átomo, eu consigo fazer com que o comprimento de onda, ou seja, a energia emitida, nos dá a informação qual é o elemento químico. Então, ó, é que eu tinha dito para vocês, e aí que eu queria mostrar a tabelinha aqui, mas eu vou escanear ela e pôr ela lá. Se eu não conseguir baixar ela em algum site da internet, do IPEM, deve ter da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ou deve ter do IPEM, eu devo conseguir baixar. Se eu não conseguir, essa aqui é de uma empresa que fornece equipamento de raio-x, que me deram. Então, o que acontece? Eu consigo, hoje, quantificar qualquer elemento químico dos 118 elementos químicos que nós estamos na tabela periódica, pela movimentação, pelo fluxo de elétrons das camadas, seja das camadas externas ou seja das camadas internas. Aí depende da técnica analítica que eu estou trabalhando. Aqui eu trabalho nas camadas internas, externas, melhor dizendo, que eu falei aqui da camada, por exemplo, terceira camada, né? É uma camada externa, não é isso? Essa aqui, eu tenho, né, por exemplo, espectrometria de absorção atômica ou espectrometria de emissão atômica. Agora, quando eu mexo nas camadas internas, aí eu tenho outra técnica analítica chamada fluorescência de raio-x. A única diferença delas qual é? O elétron que eu estou excitando. A energia que eu gasto para excitar ele vai excitar esse elétron é a mesma energia que eu consigo mensurar. E hoje nós temos todos, quantos elétrons tem o sódio? 11 elétrons, não foi isso? Nós falamos na aula passada? Pessoal, bom dia. Eu tenho que assistir a aula com a tabela periódica aqui do meu lado. Mas o sódio nós temos 11 elétrons. Cada elétron desse, só queria que vocês entendessem, isso é muito interessante. Tá aqui. Cada elétron desse tem um pacote de energia específico e nós conhecemos hoje. Então, o primeiro elétron tem uma energia, o segundo tem outra, o terceiro tem outra, e assim por diante, conforme está distribuído aqui nas camadas. E cada elétron desse serve para eu identificar o sódio. Então, se eu tenho uma amostra macro e quero saber se eu tenho sódio, eu tenho como mexer nesses elétrons aqui e com um espectro gerado pelo elétron, eu consigo dizer se tem um sódio ou não. E ainda mais, não só identificar se tem um sódio, que isso seria uma análise qualitativa, dizer se tem ou não. Eu tenho condições de dizer ainda qual é a quantidade de sódio em partes por trilhão, PPT, partes por trilhão, ou seja, baixíssimas concentrações. Eu consigo hoje, dependendo da técnica analítica que eu estou utilizando, ela tem sensibilidade para quantificar esse elemento. Certo? Então, o que isso é importante? Importante por quê? Porque a partir do momento que nós passamos a conhecer as camadas, né, os níveis de energia, nós passamos, então, a desenvolver técnicas para identificar os elementos químicos nas nossas amostras macro. Então, na área de vocês, é extremamente importante isso aqui, porque quando você tem, né, a composição química de uma liga metálica em uma estrutura de um veículo,
você precisa ter toda a certeza qual é a composição química em sentido de qualitativo e quantitativo. Ah, essa liga metálica, eu tenho zinco, eu tenho crômio, eu tenho ferro, eu tenho antimônia, se tenho carbono, e ainda tem que dizer qual é a concentração. Por que isso, professora? Porque depende dessa característica da liga, aonde você vai utilizá-la no seu veículo. Dependendo da liga metálica, eu não posso usar ela no motor, eu não posso usar ela no carburador, eu não posso, vai ter contato com combustível, eu não posso usar ela na lataria do carro. Professora, existe algum tipo de confusão que pode acontecer, por exemplo, entre o elemento químico e o isótopo de outro, nesse tipo de análise? Porque você está analisando os elétrons, às vezes não pode acontecer de dois elementos. Pode acontecer de você ter o espectro, né? Você tá falando, aí, por exemplo, tem o carbono 14 e o carbono 12, vamos supor, são os isótopos, né? Mas aí a gente tem condições hoje, matemática e física, de definir, inclusive, qual é o isótopo. A gente tem, né, a questão hoje, né, que a gente fala das análises isotópicas. E definir qual é o percentual que eu tenho daquele isótopo e qual é o percentual que eu tenho do outro isótopo. Isso, inclusive, a gente faz em datação. É uma ferramenta de trabalho, tá? Análise isotópica, inclusive é utilizada em mapeamentos ambientais também, né? Uma análise isotópica, por exemplo, para eu dizer, um exemplo prático, tem o chumbo. O chumbo foi muito utilizado como aditivo, né? Na gasolina. Vocês se lembram disso? Aditivo na gasolina. Há muitos anos atrás, e depois passou a ser proibido, né, pela questão toxicológica. E aí a gente tem, por exemplo, uma avaliação para verificar se a gente tem uma contaminação com chumbo e qual é a origem desse chumbo. Então, a gente tem como fazer uma análise isotópica, um mapeamento isotópico de uma determinada amostra da atmosfera, por exemplo, um particulado atmosférico. Né? O que são particulados atmosféricos? São aerossóis, são partículas que estão na atmosfera, que podem estar no estado de agregação sólido ou líquido. Tá? Aerossóis que nós chamamos. Coletar uma amostra dessa e ainda analisar ela e dizer ainda, esse chumbo que está lá no aerossol, ele veio lá da queima de combustíveis fósseis. Esse chumbo que está lá não é da queima de combustíveis fósseis, ele é de um tipo de rocha. Além de tudo, esse é o mapeamento que nós podemos fazer do isótopo. São técnicas que nós temos hoje. Tá? Então, isso tudo só foi possível, né? Se a gente for falar aqui de técnicas de análise, são inúmeras, tá? Certo, pessoal? Né? Dentro da química hoje analítica. Mas isso é possível por quê? Porque nós conhecemos um pouquinho as camadas e conhecemos os elétrons. Então, o conhecimento do elétron, ele fez um boom na área tecnológica. Desenvolvimento tecnológico é graças a esse conhecimento aqui dos elétrons. Então, graças a esse conhecimento com relação, né, ao Linus Bohr e aí, logicamente, a física quântica, é que a gente tem um avanço tecnológico aí nos últimos 30 anos. Eu digo que nos últimos 30 anos. Então, esse cara aqui, né, ele, na verdade, veio explicar a questão, né, Sommerfeld, em 1916, não é muito tempo, né, nós estamos em 2021, né, como eu falo, é um avanço aí de 100 e poucos anos, né, com relação ao conhecimento do átomo, em especial a eletrosfera do átomo. Porque, como eu disse para vocês, em relação à parte nuclear, ainda é muito obscura. Hoje nós sabemos que na parte nuclear, no núcleo, que antes a gente falava que tem o quê? Prótons e nêutrons. Hoje a gente já sabe que não tem só isso. Nós temos os neutrinos, temos os antineutrinos. Eu acabei de falar para vocês que o núcleo acaba capturando elétrons da eletrosfera. Então, tem uma série de coisas no núcleo do átomo, que ainda nós não conhecemos de fato. Há várias pesquisas, né,
com relação a essa física nuclear aí. Mas, e aí, essas camadas, vamos voltar aqui para as camadas, que a gente começar a pensar no núcleo, a gente vai floreando, e eu gosto muito de falar sobre isso, e a gente não vai sair daqui, não. E hoje vocês vão falar assim para mim, tira o pé do meu almoço, porque hoje é sábado, não é assim, pessoal? Do final de semana todo, né, pessoal? Então, eu hoje prometo que eu não vou ficar floreando muito, não. Então, ele falou, né, questão dos subníveis, que foram exatamente aquelas letras que nós falamos para vocês. S, P, D, F, G, H, I, J, K e assim por diante. Né? Como ele mostrou que o G, o H e o I, por enquanto, não existe. Por quê? Por que não existe? Por enquanto não existem. Por quê? Que a gente ainda não encontrou. Porque nós não encontramos. Os 118 elementos químicos que nós temos, ainda não é necessário. Né? Então, foram nomeados. Isso é nome, né? Igual aqui nosso amigo chama Gabriel. Gabriel porque sua mãe gostava do nome Gabriel e colocou o nome de você em Gabriel. Não foi isso? Exatamente. Mas hoje é padronizado. Seu nome né? Não tem nenhum... Pode até ter, né? Mas com a sua digital não existe nenhum. Gabriel Duarte de Aquino, né? Aqui em casa eu tenho um Gabriel também, só que o meu Gabriel chama Gabriel Gomes Queiroz, que é o seu xará aí. Então, ó, bom gosto. Escolhi o nome do meu primeiro filho, Gabriel. Então, S, né? P, D e F. Por enquanto, temos só esses aqui, né? Que nós já mostramos para vocês, tá? E, logicamente, esses níveis nós também mostramos para vocês, tem um máximo de elétrons que ele suporta. Isso, logicamente, não caiu do céu, né? Tem toda uma física por trás disso, energeticamente calculando, e aí chegou-se a esses valores. E a sequência, ela é lógica, né? Porque eu mostrei para vocês. Ela aumenta de quanto em quanto? Dois para 6, 4. 6 para 10, 4. 10 para 14, 4. Não foi isso? Isso aí, professora. Confere, né? Então, se eu tivesse o G aqui, seria quanto? Essa aí é uma facinho de fazer. Ele vai facinha, né? Aqui seria quanto? 18, não é isso? E assim por diante, né? Então, já está estabelecido. Isso aqui já está, né, fechada essa ideia. E, logicamente, foi construído... Estou mostrando de uma outra forma, mas eu mostrei para vocês na semana passada. Semana passada não, essa semana, né? Na segunda-feira, né? Não foi isso? A construção do diagrama, que foi basicamente essa aqui que nós fizemos, né? S, primeira camada, no caso da primeira camada, né? Um S, no caso da segunda camada, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 3S, 3P e assim por diante. E nós construímos o famoso diagrama, não foi isso? Que foi este aqui, que foi construído baseado naquela equação. Há alguma... Opa, eu quero aumentar. Alguma dúvida com relação a isso aqui, pessoal? Alguém não compreendeu essa parte que ela é muito importante? Eu sei que vocês já viram lá no ensino médio, mas de repente vocês viram de uma outra forma, né? Uma outra abordagem. Ficou claro isso aqui para vocês? Alguém está com alguma dúvida? Gostaria de fazer algum questionamento? Porque senão a gente já rompe isso aqui e passa para uma outra parte. Tranquilo? Parece que podemos avançar, né, professor? Parece que sim. Eu acho que o pessoal hoje está com sono. Não está, Gabriel? Parece que sim. Pessoal, bom dia. Não é fácil, não. Eu sei que não é. Né? Bom, então, foi exatamente isso aí que o nosso amigo Linus Pauling, né? Linus Pauling, você sabe que o Linus Pauling foi um cara espetacular, né? Morreu não tem muitos anos, não. Acho que foi por volta de 1997, 98. Vocês já tinham nascido em 97, não tinham?
professor, não posso falar pelos outros, não, professor. Não, Gabriel, e você, Gabriel? Você já tinha nascido em 97? Eu sou de 86, professora. Ah, então você... Eu sou de 2004. 2004? Nossa Senhora! Você sabe que em 2004 eu já era professora do Instituto há um determinado tempo já, sabe? E já tinha todas as titulações que eu tenho hoje. Então, você vê que coisa complicada, né? Mas vamos lá, pensar nisso não. Então, ó, ele construiu, então, né, aquilo que nós mostramos para vocês, a distribuição dos elétrons em camadas, em níveis e subníveis. Consequentemente, uma energia crescente de sentido do núcleo para a camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada a qual nós colocamos elétrons. E aí, eu não sei se eu comecei, acho que eu comecei, só voltei aqui para a gente explicar uma parte aqui, que teve muita gente aí solicitando que não tinham assistido a aula. Agora vamos lá. Parte mais complexa. Se não há dúvida, a gente começa aqui, então, falando um pouquinho da questão do orbital. O que seria esse orbital? Orbital, eu acho que eu citei também um exemplo para vocês. Na última aula eu falei que era a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. E ainda coloquei para vocês que essa região, didaticamente, a gente ilustra ela por um quadradinho, por uma bolinha, mas ela não existe. Na eletrosfera, o elétron está lá numa região, dentro de um subnível, dentro daquela camada, e nessa região. Mas existem algumas características, né, físicas dessa região que fazem com que esse elétron permaneça nela. E no caso, né, do subnível S, que nós falamos que tem no máximo 2 elétrons, essa região dele suporta 2 elétrons. Né? No caso do subnível P, essa região dele suporta quantos elétrons? Ixi, estou ruim hoje. Alguém sabe me dizer? Suporta os 6 elétrons. Não tem 6 elétrons no P? E no D, seria quantos elétrons aqui? Essa região. Suportaria quantos elétrons? 10, né, professor? 10 elétrons. E no F? O 14. Igual 14. Olha, professora, mas se você fez aqui 1, 2, 3, 4, 5. Sim, por quê? Porque cada região dessa suporta, no máximo, 2 elétrons. Por que cada região dessa suporta, no máximo, 2 elétrons? Qual é o motivo dela suportar 2 elétrons? Por que ela não suporta um terceiro elétron a entrar aqui? Porque o elétron, né, e aí isso aí vem lá da quântica também, que o elétron, coloquei aqui, deixa eu ver aqui, tá aqui, um pouquinho fora, mas a gente vai lá buscar. O elétron, né, que já está representado aqui, ele tem um sentido, né, rotacional. E didaticamente também, a gente cria isso tudo questão didática, né, para ficar um pouco mais palpável, dizendo que o elétron, ele vai ficar num sentido, né, horário ou anti-horário. E esse sentido de, né, rotação horário ou anti-horário, a gente representa com essa setinha para cima e para baixo. E faz com que colocamos, quando eu tenho 2 elétrons, um no sentido de rotacional anti-horário e outro no sentido horário, faça com que eles tenham uma pequena atração entre eles, né? E dá uma certa energia, a energia, né, que estava lá em cima, vamos supor uma questão energética aqui, ela acaba diminuindo energeticamente, abaixando essa energia. E quando eu tenho menor energia, eu tenho uma maior estabilidade. E isso foi, então, algumas conclusões, né, que foram tiradas a partir desse modelo atômico de Bohr, né,
o modelo atômico das camadas, a questão da energia quantizada, a quantidade de elétrons que eu tenho em camadas, chegou-se em algumas regras, né, para o átomo no seu estado fundamental. E quais são essas regras para o átomo no seu estado fundamental? Gabriel, vamos lá. Você consegue ler aqui para nós? Deixa eu ampliar só um pouquinho, para ficar melhor. Dá para ler já. Consegue aqui? É. Agora eu vou ter que apagar, porque isso que eu risquei aqui fica ruim. Aí saiu fora do lugar e não dá certo, não. Por favor. Em um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número atômico Z. Os elétrons vão sempre para o subnível de menor energia. Em um orbital pode haver no máximo 2 elétrons, e eles serão de spins opostos. Spin horário e anti-horário. Dado vários orbitais de mesma energia ou mesmo subnível, o elétron vai para o orbital que estiver vazio. A ordem de preenchimento dos subníveis é fornecida no diagrama de Linus Pauling. Então, vamos lá. Vamos entender cada coisa disso aqui. Isso aqui não é porque nós falamos para vocês, inclusive, questão dos modelos atômicos, que o modelo atômico diz que o átomo é neutro. Desde lá do antes de Cristo, Demócrito, até o mais recente que nós estudamos, que é o de Bohr, né? O átomo é neutro. Ou seja, a quantidade de partículas positivas que ele tem no núcleo, que é igual ao número atômico, é igual à quantidade de elétrons. Isso é fato. Átomo é isso. Característica principal. Agora, isso aqui é interessante. Os elétrons vão sempre para o subnível de menor energia. O que é isso, gente? Os elétrons vão sempre para o subnível de menor energia. Voltando aqui um pouquinho. Voltando aqui. Quando, por exemplo, chegasse aqui e falasse para você assim, ó, faça a distribuição eletrônica do... vamos pensar aqui do sódio, já que a gente, né... Sódio. Falamos sódio tanto, né? Número atômico 11. Como é que vocês iam fazer a distribuição eletrônica do sódio? Então, eu ia colocar aqui 2 elétrons, com 2, 4. Então, estou passando o quê? Primeiro ele passa nesse nível que tem menor energia, e acabou ele, vai voltar para o outro nível que tem maior energia. 2. Aí eu venho, termino ele, volto lá no nível que tem menor energia. E vem. Dizer que a minha reta saiu torta, né? Então, 2 com 2, 4. Com 6, 10. E aqui estaria quanto? Aqui estaria 1 elétron. Então, sempre vem do nível de menor energia para o nível de maior energia. É o caminho, é igual você subir uma escada. Você sobe do primeiro degrau, depois passa para o segundo degrau, depois para o terceiro, para o quarto, e assim por diante. Você não sai lá do primeiro degrau e dá um salto lá no 5º degrau. Logicamente, se você fizer isso, você pode ter uma queda. Então, não é seguro. Então, o elétron sempre caminha nesse sentido. É dos níveis de menor energia para os níveis de maior energia. Certo? E isso, né? Distribuição dos elétrons em ordem crescente. Aqui, não, eu esqueci de falar isso, mas olha aqui, está escrito aqui, inclusive, né? A distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia. Então, é exatamente aquilo lá que está colocado, em ordem crescente de energia. Tudo bem, pessoal? Ok? Certo ou certo? Tudo certinho aí, professor. Certinho, né? Bom, um orbital pode haver no máximo 2 elétrons. E eles serão de spins opostos. É isso que a gente acabou de mostrar. Então, eu não consigo aqui colocar um terceiro elétron. Por que não, professora? Porque se eu colocar um terceiro elétron, ou ele vai ter spin para cima, não é? E se ele vai ter spin para cima, ele vai ter uma repulsão entre esse e esse. Ou ele vai ter spin para baixo. Se ele tiver spin para baixo, ele vai ter uma repulsão entre esse e esse. Então, assim, o máximo que eu consigo são 2 elétrons, porém, com essa característica. Então, eu tenho uma região de maior probabilidade de encontrar o elétron, e essa região
né? Didaticamente. Tem gente que acha que lá na eletrosfera do átomo tem os quadradinhos onde estão os elétrons. Isso não existe, não, gente. Os elétrons estão ali naquela região, né? É uma partícula, é uma onda, né? Mas com aproximação de alguém que tenha campo diferente. Senão, eles não vão conseguir se interagir. Né? Outra coisa importante, essa questão 4 aqui que o Gabriel leu, disse assim, dados vários orbitais da mesma energia, mesmo subnível, o elétron vai para o orbital que estiver vazio. E aí, como é isso, professor? Como tá? Vamos lá. Cadê aqui onde eu coloquei? Põe. Já pulei aqui. Vamos supor, eu tenho aqui o subnível F, e vamos supor que eu tenha nesse subnível F, ixi, não estou com caneta, nesse subnível F, eu tenha 8 elétrons para eu distribuir. Subnível F com 8 elétrons. Pode acontecer? Pode, pessoal? Pode acontecer. Pode acontecer, né? E aí, como é que eu vou distribuir esses 8 elétrons, Gabriel? Ora, eu vou sempre distribuir, ó, da esquerda para a direita, isso é regra, para que tenha o mesmo padrão. Então, foram criadas algumas regras. Na verdade, lá no núcleo do átomo ainda tem... na eletrosfera do átomo a gente tem muita coisa que a gente também não conhece. Certo? A gente criou alguns padrões. Então, ó, ele vai sempre caminhar, né? Da esquerda para a direita. Então, tem... Mas por que você está fazendo isso, professora? Colocando os elétrons no orbital que está vazio, primeiro. Porque ele prefere entrar no orbital que está vazio. Apesar de um elétron de campo contrário ter atração entre eles, quando ele tem a possibilidade de estar numa região sozinho, ele prefere estar sozinho nessa região. Ele vai entrar nessa região. Agora, tem mais orbital vazio? Distribuir quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu preciso distribuir 8. Tem mais algum orbital vazio aqui? Não, não tem. Então, agora, ele vai entrar no orbital lá do início também, só que agora com espinho o quê? Contrário. Ah, e se eu tivesse feito o contrário? Vou apagar aqui. Se eu tivesse colocado o primeiro elétron com espinho para baixo, pode? Pode, professor. Pode. É porque é convenção, não é? É, exatamente. Aí eu vou... Então, tudo isso aqui é convenção, matemática, né? Esses elétrons meus tá tudo feio, hein? Pô, distribuir o 7. E agora? O oitavo. Como é que ia ser o oitavo? Ia ser o contrário, ia ser para cima. Né? Então, isso aqui é tudo uma convenção que foi estudada e estabelecida, tá? É para a coisa ficar padronizada. Mas o que nós sabemos é o elétron está em uma órbita. Essa órbita, ele fica com a região menor, né? Quando essa órbita está completa, o elétron fica menos, movimenta menos. Não é que ele para de movimentar, não, porque o elétron não para de movimentar. Mas ele abaixa um pouco a sua energia e faz com que ele, então, tenha uma maior estabilidade naquela região. Olha, se o elétron tem uma maior estabilidade naquela região, faz com que a estrutura do átomo em si também tenha uma energia menor. Se ele tem uma energia menor, ele tem uma maior estabilidade. Agora eu vou lá fazer uma pergunta para os senhores, que os senhores devem ter estudado lá no ensino médio. Professor, esse Sim. elemento aí seria o ferro? É F8, né? Acredito que sim, que eu coloquei aqui, né? Que teria que fazer a distribuição até o F8, para você ver qual que é o número atômico. Isso, acho que sim. Mas a pergunta maior, aqui vai lá uma pergunta para vocês agora. Quem estudou lá no ensino médio que
O grupo 0 da tabela periódica, deixa eu voltar aqui, eu acho que eu tenho uma tabela aqui nesse material aqui, se eu não me engano, temos uma tabela. Aqui. Ela está incompleta, que ela vem até aqui, ó. Ela vem até o 118, mas tudo bem. Mas vocês estudaram, você confere aí comigo, Gabriel, que a minha tabela aqui está incompleta? Vocês estudaram aqui, ó, esse grupo aqui, ó. Vocês lembram como é que chamava esse grupo? Que eu estou fazendo um risquinho amarelo nele? É o metais nobres, grupo nobre. Isso, chamado gases nobres, né? Aí o professor falava exatamente isso aqui para vocês. São gases porque a temperatura ambiente encontram-se no estado de agregação gasoso. Foi isso? E aí falava hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, não é assim? Isso mesmo. Eles são estáveis, sozinhos, não se ligam. Foi isso que vocês estudaram ou não? Foi. Foi, né? Então alguém falou para você assim que o hélio ele é estável, e não ocorre ligação, o neônio também é estável, o argônio também é estável, o criptônio é estável, o xenônio é estável, o radônio é estável. Já ouvi dizer que ligação é possível, mas não sei. Quem fez Enem em 2000 e... Deixa eu ver, eu já estou meio perdida. Vocês são do Enem de 2020, né? Eu entrei com a nota do de 2019. Então você fez essa prova de química. 2019, o Enem caiu uma questão dessa. Perguntando, por exemplo, citando lá e falando, que o argônio, que o criptônio, que o xenônio formam ligação. E aí dando as prováveis explicações por que eles formavam ligações. Porque vocês estudaram assim, ó, regra do octeto. Parece que até é incorporada assim, na cabeça do aluno, parece que faz uma lavagem cerebral. Regra do octeto. Todo átomo de um elemento químico tendo 8 elétrons na camada de valência está estável. É assim, pessoal? Desse jeitinho. Desse jeitinho, Gabriel? Tem mais alguém que estudou assim? Pessoal, bom dia, bom dia. Vocês estão revoltados comigo hoje, hein? Esses colegas seu hoje não estão querendo conversar comigo, não, Gabriel. O pessoal tá tímido, professor. Tá tímido, né? Mas vocês estudaram a regra do octeto, não estudaram? Estudei, professora. Mas alguém falou, eu fico feliz. Sabe que quando eu estou dando aula aqui, que não tem ninguém que fala comigo, me dá até depressão, fico deprimida. Fico assim, eu fico brava com meus filhos, né? Porque eu vejo eles assistindo aula ali, parece que eles não estão em outro mundo. Aí eu vou lá e fico brava e falo, o professor precisa saber que vocês estão aí, senão ele dá depressão. Pois então, regra do octeto. E alguém diz para mim se esse negócio está certo ou está errado? Olha, professora, se é regra, tá certo, ué. Se é regra, está certo, não é? Até agora nada tira minha ideia disso aí, por enquanto. Vamos ver. Não, né? Você concorda e pronto, né? E não discute mais, não é? É exatamente isso aí. Mas se eu me lembro bem, tem umas exceções, acho que são 2 exceções. Como é regra, sempre tem exceção, né? Igual a mãe da gente fala assim, ó, você vai fazer isso, porém, contudo, todavia, entretanto, né? Tem uma exceção. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Tá vendo esse material aqui? Ele tá lá na plataforma Moodle. Tá desse jeito aqui, é um artigo, ele é referente a ligações químicas, tá? Ele traz aqui o tema ligação iônica, covalente e metálica. Também não é novo para os senhores. Eu gostaria, para segunda-feira, hoje é sábado, né? Eu gostaria para segunda-feira que vocês fizessem uma leitura neste artigo. Este artigo, ele é um artigo da Química Nova, ele não é um artigo recente. Química Nova é uma revista, né? Do estado de São Paulo. Basicamente, ela traz, né, artigos, no caso, essa Química Nova na escola, tá? Não é tão longo assim esse artigo. Eu só querendo aqui mostrar
tamanho dele está lá na plataforma Mundo para vocês. Ele é destinado, na verdade, aqui, ó, cadernos temáticos de Química Nova na escola. Talvez vocês tenham até visto esse artigo aí no ensino médio. Ele é destinado ao ensino médio. Mas, assim, tem que ser um ensino médio bem assim, aguçado, sabe? Ter coragem para trabalhar isso aqui. Ele é um artigo, né, de maio de 2001, também, quer dizer, o nosso amigo ele nasceu em 2004, né, já tinha sido publicado esse artigo aqui, tá? Mas ele ainda é válido e muito bom, por sinal, tá? Eu gostaria que vocês lessem esse artigo para a gente fazer algumas reflexões. Inclusive, ele traz sobre a regra do octeto. E aí eu vou deixar o pensamento de vocês. Como o Gabriel falou, regra a gente segue, não questiona, né? Mas aqui a gente vai seguir, vai questionar algumas coisas. Igual eu falei, ali, a questão do orbital, preenchimento, na verdade, esse é um padrão que foi criado, né? Para seguir, já que a gente não tem algo melhor do que isso, mais palpável do que isso. Agora, aqui dentro, né, dessa questão da estabilidade do átomo, tem algumas questões interessantes. E uma delas, né, por isso que o nosso amigo fala, se eu não me engano, tem 2 exceções, né, com relação a essa questão de 8 elétrons na camada de valência. Na verdade, ele é válido só, né, para os elementos representativos, e aí quando eu penso em ligações químicas, a gente acaba entendendo algumas outras coisas, tá? Então, esse trabalho está lá na plataforma Mundo, está como ligações químicas, esse artigo, consegue visualizar ele aqui, ó, ligações químicas, ligação iônica, covalente e metálica, ele está disponível para os senhores, tá? Fazer a leitura. Talvez a primeira leitura não vai ficar muito claro. Faça a segunda, faça a terceira, faça a quarta. Tem aluno falando, tive que ler 8 vezes, professora, e ainda não entendi. Olha, é um artigo voltado para o ensino médio, mas é um pouco mais aguçado, tá? Então, eu gostaria que os senhores fizessem a leitura para a gente começar essa discussão aqui. Sobre, referente a essa questão de 8 elétrons na camada de valência, estabilidade lá do grupo 0 da tabela periódica, e aí sim a gente começa falando de ligações químicas. Ok? Então, a gente está mudando de tema agora, passando para um outro tema. Para isso, vocês precisam fazer essa leitura aqui. Alguém não entendeu, está com alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo, Gabriel? Professora, tranquilo, professora. Vi aí a questão ele já começa falando da equação de eu não sei como é que fala, Schrödinger. Schrödinger. Alemão, né? Só de gente falar. Já começa falando aí dessa equação, né? No primeiro parágrafo ele já quebra a nossa... Mas assim, a gente não precisa tanto conhecimento da quântica, né? Ele só faz essa introdução, ele é bem suave nesse aspecto. Mas para a gente fazer algumas reflexões, tá? Com relação a essas questões, que às vezes a gente aprende alguma coisa, como eu falei, regra do octeto, parece que é alguma coisa meio que travada, né? Assim, e as coisas têm uma explicação por trás disso. É assim porque tem algo por trás disso. E não é assim porque é assim. E é isso que a gente tem que entender um pouco esse anterior, para que a gente, né, não fique muito assim, no senso comum. Sair um pouco da ideia do senso comum. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, vou parar a nossa gravação se não tiver nenhuma dúvida. Já são 11h33, parece que vocês estão assim meio indispostos hoje, mas esse trabalhinho é para segunda-feira, leitura. Vocês conseguem fazer, tranquilo? Sem problema? Eu consigo. Sim. Muito bem, obrigada, então. Então, vou parando a gravação aí. Pode ser? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá cansado, Gabriel? Então, tá bom. Então, parando a gravação e liberando, né?